Olá, bom dia! Sejam bem-vindos. Gente, quanto tempo faz que eu não faço uma live? Tava me arrumando agora e pensando, eu não sei, sinceramente, qual foi a última vez que eu abri uma live. Enfim, deve fazer, sei lá, um ano ou mais. Mas hoje vai começar, né, uma sequência de lives que eu quero fazer. Então são 5 dias. Hoje, amanhã, segunda, terça e quarta, né? Pensando aqui no horário do Brasil e do Canadá. E a minha ideia é falar sobre os 5 princípios do Reiki, né? Então, falar do primeiro princípio hoje, só por hoje não me irrito ou critico. E assim, seguindo a ordem conforme eu coloquei lá no meus, até nos meus stories e tá no meu feed também. Então, nós vamos iniciar falando desses temas e depois, no final da live, eu encerro a live, né? Anoto as pessoas que estavam aqui presentes. Vou pedir até para me deixarem os nomes completos, né, de quem estava aqui presente. E aí, no final da live, eu encerro a live e eu faço o envio de reiki coletivo para todos que estiverem presentes e desejarem receber e que colocaram lá o nome na caixinha que eu deixei nos stories. Então, a ideia é divulgar, né, falar um pouco sobre o reiki, contar o que é, como que funciona, enfim, coisas desse tipo, né, para que a gente tenha cada vez mais contato com que seja essa energia. E eu também decidi fazer por conta de várias notícias que eu recebi de pessoas, principalmente do Brasil, que estão com dengue. Graças a Deus, nas nossas famílias, né, minha e do Bruno, tá tudo bem, né, não aconteceu nada. Mas eu ouvi relatos de algumas que sim. Gente, só me avisem se vocês estão ouvindo bem, porque eu acabei de receber uma ligação e eu tenho medo de que o meu áudio não esteja funcionando. Mas eu vou seguir o baile, me avisem se dá pra ouvir direitinho e qualquer coisa aí eu ajusto aqui, encerro e abro de novo. Então, pelos esses relatos que eu recebi, né, de gente com dengue, e a gente sabe também o quanto essas doenças afetam a nossa ansiedade, o nosso sistema nervoso, porque a gente tem medo de passar para as pessoas, ou vai pegando, né, ali algum sintoma, alguma coisa. Ai, obrigada, Bruno. Se por mais que, né, a dengue tem que ter a picada, né, do mosquito, mas igual, né, a gente fica ali numa sensibilidade, né, é sensível, né, a situação para as famílias, é sensível para quem está, né, passando por aquele momento, que fica nervoso, que fica ansioso, enfim, e fora os sintomas da doença física, né? Bom dia para quem tá chegando, já tô aqui falando, matraqueando. Então, dessas questões que eu fui recebendo de notícias, eu escolhi então falar sobre reiki nesses próximos 5 dias e também já aproveitar e fazer o envio desses reiki para essas pessoas que, né, as que estiverem aqui com a gente e também as que estão passando por esse momento de necessidade, enfim, né, que tá desafiador. Então, eu escolhi o reiki porque, né, eu sou terapeuta holística, eu atendo com outras terapias também, eu faço outros trabalhos, mas o reiki é um deles. E eu acho que o reiki é bem propício para esses momentos, né, onde a gente tá nervoso, onde a gente tá chateado, onde a gente tá estressado, onde a gente tá doente. E é uma energia de acolhimento, né? Eu sempre gosto de dizer que o reiki é como se acolhesse os nossos sentimentos, acolhesse as nossas emoções. E nesse acolhimento é lógico que a gente consegue enxergar com mais lucidez, com mais clareza as coisas, né? Então ele nos ajuda a passar por esses momentos desafiadores com mais tranquilidade. Então foi por isso que eu escolhi o Reiki. E lógico, né, já queria trazer informações, então pensei, vou unir, né, o envio do Reiki coletivo, mas também trago ali uma live, abro um espaço
com um tema já pré-definido, mas que fique à vontade, né? Quem quiser trazer algum comentário, quem quiser trazer alguma dúvida, quem quiser trazer uma situação, enfim, pra gente também abrir esse espaço de conversa, de troca, enfim, né? Então, a gente começa hoje falando do princípio, não tem uma ordem, né, assim, de prioridade, como se o primeiro fosse mais importante, o último menos, não, longe disso, mas é só uma lista, né, de 5 princípios que o Reiki nos traz. Então, o que é isso, né, Bah? Então, quando a gente vai estudar o Reiki, né, quando a gente vai fazer um curso de Reiki, por exemplo, a gente não estuda só sobre a técnica, né, como aplicar o Reiki numa pessoa, por exemplo. Também a gente estuda isso. Mas a gente estuda a história do Reiki, da onde ela saiu. É uma técnica, né? Aqui, o Reiki que eu aplico do Mikao Usui, ele é um japonês, então vem lá do Japão. E aí a gente estuda a história, estuda como se originou, como surgiu, como foi organizado o Reiki para passar, né, para as pessoas. E dentre todas essas coisas que a gente estuda, a gente também estuda 5 princípios que regem as pessoas que são reikianas, as que se conectam, né, com essa energia. Então é como se fosse gente, é só uma comparação bem assim boba para ficar mais claro de repente, né? Sabe quando Moisés deu os 10 mandamentos lá pra gente seguir, né? Como se fosse um norte, uma orientação. Os 5 princípios é nesse lugar, né? De norte, de orientação, de coisas que a gente aqui, né, enquanto seres humanos, vivendo essa experiência, seria legal que a gente se atentasse, seria legal que a gente trabalhasse, seria legal que a gente desenvolvesse isso na gente. Não só pra gente atender alguém, né? Fazer o reiki em alguém, mas também a gente enquanto ser humano vivendo em sociedade, né? Seriam coisas que seriam importantes pra gente observar. E vocês vão ver ao longo das 5 lives que são coisas bem do dia a dia e coisas bem práticas, assim, que fazem sentido com as nossas vivências e fazem sentido com os desafios que a gente tem. Então, para vocês entenderem, né, os princípios, então é esse norte, isso, Dani, é para conhecimento e crescimento, né, e pra gente conhecer, para trazer para consciência, né, pra mente, e pra gente se lembrar disso no dia a dia, quando a gente estiver passando pros nossos desafios, né, a gente se lembrar, opa, eu já ouvi isso, eu já vi isso em algum lugar, e a gente ir mudando os nossos comportamentos, né? Fazendo novas escolhas, né? Se antes eu escolhia agir de uma forma, quando eu tenho mais conhecimento eu posso escolher agir de outra forma. E com isso a gente cresce, né? Com isso a gente evolui enquanto ser humano. Então, com esse intuito, né, que os 5 princípios existem. E hoje, né, eu vou falar do princípio de só por hoje não me irrito ou critico, né? E eu trouxe nessa tradução, lembrem, né, é do japonês, que foi originado, então tem uma tradução. Se vocês jogarem no Google, vai ter várias outras traduções, né? Só por hoje eu não sinto raiva, só por hoje eu não me irrito, só por hoje eu sou calmo. Tem gente que coloca, né, na outra forma. Então, a gente pega a ideia, né? Então, a gente não vai se atentar bem à palavra em si, porque é uma tradução, mas a gente vai aqui pegar a ideia, qual que era a intenção, né, do princípio. E quando a gente fala de só por hoje eu não me irrito ou critico, eu vou separar essas duas coisas pra gente falar delas assim separadas, né? Eu não sei vocês, e me digam aí se sim, né? Se vocês se irritam com muita facilidade, se vocês ficam com raiva, com muita raiva, ou se não. Eu, Bárbara, na minha TPM, por exemplo, a minha tendência é ficar irritada. Eu não tenho tendência a ficar melancólica, triste, nesse lugar assim de ai, não, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é nesse lugar, geralmente. O meu lugar de TPM é eu quero matar todo mundo, inclusive a mim mesma, eu não quero nem me olhar no espelho. Eu vou pra este lugar, né, de raiva, de irritabilidade. E irritabilidade, gente, não sei se você sabe, mas ele também é um sintoma
de depressão, né? É um sintoma, não é só a tristeza, o choro, o recolhimento, mas essa irritação, né? Essa raiva, essa agonia também é um sintoma de que tem alguma coisa que não tá legal, né? Então, quando o Reiki nos traz, né, pra gente pensar sobre isso, é pra gente olhar para esses momentos em que a gente sente raiva, que a gente se irrita, que a gente perde a paciência, que as coisas nos incomodam, porque alguma coisa tem ali, né? No nosso natural é pra gente ser, não é nem pacífica a palavra, mas o nosso natural é pra gente viver naturalmente, não viver com aquela irritação, com aquela angústia, com aquela fogo ali no coração sempre. Então, se a gente tá se irritando, se a gente tá com raiva, tem alguma coisa ali pra gente que a gente precisa começar a olhar, né? E eu, quando eu era mais jovem, né, eu fiz tratamento, gente, pra raiva, assim, né? Não foi pra raiva necessariamente, né? Eu fiz tratamento pra dor de garganta, porque eu tinha dor de garganta crônica. Mesmo depois da cirurgia, que eu retirei as amígdalas, eu continuava com dor de garganta, né? E ela estava totalmente ligada à minha raiva, né? No começo era porque eu não me expressava, então eu engolia tudo e ficava tudo aqui na garganta, né? E num segundo momento, quando eu comecei a me expressar, eu me expressava rasgando e soltando tudo para todo lado. Então saía rasgando também da minha garganta, né? E então eu precisei olhar para essa raiva, né? Como que ela quer se expressar, como que eu preciso falar, como que ela vai sair para eu poder lidar melhor com essa minha dor de garganta, né? E até hoje, eu senti dor de garganta, eu já fico em alerta porque alguma coisa ali tá querendo me dizer, provavelmente a minha raiva que não tá tendo destino, né? Não tá conseguindo sair, não tá conseguindo se expressar. Então o Reiki, ele nos fala, não é que não é pra gente sentir raiva, não é que não é pra gente se irritar, não é que é pra gente não ter essas emoções. A gente vai ter, elas são emoções básicas, tá lá na base. Eu não sei se vocês já assistiram Divertidamente, que é um filme infantil excelente pra gente olhar para as nossas emoções. Tá lá a raiva, existe e é fundamental pra gente sobreviver em alguns aspectos. Mas é no sentido de como que eu lido com isso, como que eu trabalho com isso no meu dia a dia, como que isso me afeta ou como eu deixo isso me afetar, né? Porque a raiva, ela tá nos convidando a alguma coisa, ela tá nos dizendo que tem alguma coisa que tá errada, e às vezes é uma falta de limite que a gente não tá colocando. Sabe quando a gente se irrita com uma situação? Olha eu pro joinha. Sabe quando a gente se irrita com alguma situação, quando a gente perde o controle? Muito provavelmente não foi naquela hora que a gente já estava irritado. Aquela situação já estava acontecendo. Às vezes é alguém tirando a paciência da gente, alguém testando, alguém dando uma alfinetadinha. Aí a gente deixa. Aí a gente não fala nada, aí a gente não quer se incomodar, aí a gente quer ser boazinha. E aí a situação vai apertando, e vai apertando, e vai apertando, e em algum momento a gente explode. Mas a gente já estava com raiva antes. A raiva, né, a irritação já estava dizendo, olha, tem alguma coisa aqui fora do limite. Alguém tá ultrapassando um limite teu, né? Tem alguém querendo te invadir. E aí a raiva vai dizendo, não quero, eu não quero assim não tá bom, olha pra isso, precisa fazer alguma coisa. E às vezes a gente não dá ouvidos, né, pra essa raiva e aí a gente, quando vê, a gente perde a mão e estoura. Mas um sinal de raiva é sinal de que alguma coisa não tá boa. Às vezes é essa falta de limite que eu falei, às vezes é uma falta de cuidado com a gente que a gente não tá tendo. Sabe quando a gente vai se preocupando com tudo, com todos, quando a gente vai dando conta de tudo, de todos, quando a gente vai fazendo tanto pro outro, esquece de olhar pra gente, esquece de fazer pra gente, chega uma hora que a gente também se irrita, né? A raiva tá dizendo, olha pra ti por um momento, porque você precisa, né? E se a gente não der ouvidos pra raiva, vai vir a doença, porque o corpo vai fazer a gente parar de alguma forma pra olhar o que não tá certo, né? Lá no grupo do Caminho da Artista, uma das coisas que a gente faz é levar nosso artista pra passear, né? Que eu brinco. Que é tirar 1 hora por semana pra gente fazer alguma coisa pra gente, né? E isso às vezes é um desafio, né? Mas é tirar 1 hora pra fazer algo que eu, Bárbara, queira, que eu goste sozinha, sem ninguém, sabe, pra mim.
E a gente observa muito isso. Nas semanas que a gente não faz esse encontro, o quanto a gente fica mais irritada, mais estressada, mais sem paciência, porque a gente não deu ali a válvula de escape das nossas emoções conversarem com a gente. Dizer, olha, talvez isso aqui na vida não tá tão legal, quem sabe a gente muda, quem sabe a gente mexe. A gente não dá esse tempo para as coisas se acomodarem dentro da gente. A gente só vai indo, vai fazendo e vai tacando e vai indo e vai indo e vai indo. É lógico que uma hora vai explodir, uma hora vai estourar, né? Então, essa raiva, ela vai nos dizendo isso. Tá faltando limite aqui. Ou tá faltando, né, eu cuidar de mim ali. Às vezes é inércia, às vezes a gente tá muito parado. Tem um projeto legal pra colocar no mundo e a gente não coloca. Tem uma mudança pra fazer na vida e a gente não faz. Sabe, tem coisas que a gente precisa dar cabo, que a gente sabe que é importante pra gente entregar nessa existência e a gente fica se enrolando. Aí, às vezes, a raiva é pra isso também. Até quando tu vai ficar aí sem fazer o que precisa ser feito? Até quando tu vai ficar te ocupando com outras coisas, com coisas que não tem absolutamente nada a ver, né? Assim, com o que tu precisa desenvolver e entregar nessa existência e tu tá aí te paralisando. Tu tá aí te sabotando. Tu tá aí sem fazer o que precisa ser feito, sabe? Fazendo 1 milhão de coisas ao invés de fazer o que precisa ser feito. Isso é muito característico, principalmente quem trabalha aqui com as redes sociais, né? Quem começa a divulgar o seu trabalho. Eu ouço muito isso. Aí vai fazer, ao invés de sentar e fazer um post para dizer eu ofereço esse tipo de serviço, aí faz tudo. Aí vai lavar a louça, aí vai botar roupa na máquina, aí vai fazer não sei o que, aí faz não sei mais o que, aí vai não sei aonde, aí faz 1 milhão de coisas ao invés de fazer aquilo que realmente sabe que tem que fazer, sabe? E eu tô dando um exemplo nas redes sociais, às vezes é outros exemplos, né? Outras coisas que acontecem, que a gente fica se enrolando e não faz o que precisa ser feito. Aí chega uma hora que a raiva vem, ela se irrita, até ela se irrita com a nossa inércia ali, com a falta de fazer o que deveria ser feito. Que é pra nos dar esse fogo, assim, de vamos lá, se mexe. Então, o princípio do Reiki, ele não fala assim, não vamos mais sentir raiva, mas não vamos descontar a nossa raiva, esse desconforto que é nosso, que às vezes é de decisões da nossa vida, ou da falta de decisões da nossa vida, no outro. O outro é que não tem a ver com isso. Né? E às vezes sobra, né? Pro marido, pro filho, pro colega de trabalho, pro primeiro que a gente vê na frente. Até o porteiro ali, o recepcionista do prédio, não ganha um bom dia adequado porque a gente tá com raiva da gente. Não é nem do outro, né? A raiva é da nossa falta de ação com a nossa vida, né? Até a outra pessoa que vai irritando a gente, tirando a gente do sério e a gente se estressa com aquela pessoa... Antes disso, foi um limite nosso que a gente permitiu que ela passasse. Se no começo a gente tivesse dito para, e tivesse tido uma conversa madura, honesta, calma, a gente não tinha chegado naquele ponto, né? E é lógico que não é fácil fazer isso, né? Eu não tô aqui falando de um lugar, sempre repito isso, né? De um lugar onde eu faça isso, tudo que eu falo, com tranquilidade, né? Longe disso, estamos todos aqui em desenvolvimento e eu sempre falo pra vocês, né, o meu ouvido tá mais perto da minha boca e se eu tô falando, eu sou a primeira a ouvir, né, e talvez a primeira que precise ouvir mais ainda, mas é pra gente refletir nas nossas escolhas, refletir nas nossas ações e sempre quando a raiva começar a aparecer, a gente está consciente dela, né, a gente perceber o que ela tem pra nós e ir lá fazer o nosso trabalho de autoconsciência. O que eu estou me descuidando, né? Do que eu estou me descuidando? O que essa raiva tá querendo me contar aqui que eu não tô dando ouvido? Que eu não tô me permitindo, né? Que eu não tô me permitindo olhar pra mim, que eu não tô vendo, que eu não tô enxergando. Então é pra dar esse espaço, né? A ideia. E claro, na hora da raiva, na hora que ali tá ali turbilhando de emoção, eu sempre falo, conta até 10, respira, não sai esbravejando, cuspindo fogo pra tudo quanto é lado, conta até 10, sai da cena, vai, se tranca no banheiro, vai respirar, né, respira profundamente, toma um copo d'água, enche a boca de água
E aí a gente consegue ter, sabe, a gente precisa criar algum mecanismo para sair da cena, porque no fogo ali do estresse com alguém, ou numa briga de alguma coisa, não vai ser a hora que a gente vai conseguir fazer um trabalho de autoconsciência e pensar, nossa, o que tá me querendo me contar? Não, na hora a gente precisa reagir rápido. Toma, enche a boca d'água, sai do banheiro, sai de casa, né? Vai tomar um ar, vai respirar. Eu não sei se vocês já olharam This Is Us, mas é uma série que eu acho fantástica, né? E ontem a gente tava olhando um episódio, e no episódio, quando começou a ficar estressante, assim, a cena, um deles falou, fulano, vai lá pegar um ar na rua. Aí o fulano falou, vou. É isso, é sair, assim, ao invés de começar a briga e o estresse e o bate-boca e tudo mais, sai da cena, respira fundo, né? Às vezes a gente acha que sair da cena é ganhar, é perder, né? Perder a briga. Mas não é, gente, é ganhar. Ganhar clareza, ganhar lucidez, ganhar equilíbrio, né? E tempo para fazer uma melhor escolha, ao invés de entrar ali rasgando no estresse, né? Então, o princípio vem nos convidar a olhar para isso, né? Para essa irritação, para essa raiva e para as críticas, né? Porque e eu não vou nem entrar aqui na seara do julgamento, que daí é um outro papo também super profundo que a gente poderia conversar, mas no sentido da crítica dessa irritação, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, não faz, e aí se a gente vê alguém fazendo, a gente começa a criticar, sabe? Por exemplo, esse exemplo das redes sociais. A gente quer postar o nosso trabalho, quer fazer um vídeo, enfim, quer fazer alguma coisa para divulgar o nosso trabalho. Aí a gente não consegue, fica lá se enrolando e não consegue. Aí alguém posta. Aí alguém posta na nossa crítica pior do que a gente faria. E aí a gente começa, mas não tá bom. Mas isso. Mas aquilo. Mas aquele outro, né? Apontando o dedinho pra pessoa. Muitas vezes é isso, é a gente que queria estar lá, a gente que queria ter feito, a gente que queria ter tido a coragem, a gente que queria ter tido a iniciativa e não conseguiu fazer e a gente fica criticando o outro, né? Às vezes o outro tá ali mostrando uma vida que podia ser a nossa, ou a vida que a gente queria, ou mostrando algum aspecto que a gente podia desenvolver que a gente ainda não desenvolveu, e aí, ao invés da gente olhar, né, para aquilo, a gente começa a criticar o outro. Querer achar defeito no outro, querer achar que nada do outro tá bom, e às vezes é só um reflexo daquilo que eu gostaria de ter em mim e não tenho, ou não desenvolvo, ou não olho. Então, olhar, né, para esse lugar, eu comecei a criticar demais, tem alguma coisa aí. A pessoa que me irrita demais e que eu critico demais, o que tem nela que eu gostaria de ter, né? Às vezes é isso, e é difícil a gente assumir isso e aceitar e entender que aspecto é esse. Porque, gente, a gente é ser humano em desenvolvimento, ninguém aqui é ser de luz, espírito maravilhoso, que não tenha nada para se desenvolver. Não, a gente tem um monte de coisa, a gente tá cheio de defeito, a gente tem milhares de coisas para se desenvolver. A gente não é tão especial assim que a gente pode ficar ali apontando o dedo para todo mundo que aparece e achando defeito nos outros, né? O tempo que a gente passa perdendo, apontando o defeito dos outros, a gente deveria fazer um trabalho de autoconsciência, né? Será que esse defeito que eu tô enxergando no outro não tem em mim também? Porque eu só enxergo no outro o que eu tenho dentro de mim, seja nas coisas boas e seja nas coisas ruins. Será que quando eu acho que o outro é muito egoísta, não é porque eu tô sendo um pouco egoísta também? Quando eu acho que o outro deveria fazer x, y, z coisas, talvez não seja eu que também estou precisando fazer esses x, y, z coisas? Será que o que o outro faz me irrita não era aquilo que eu queria fazer? Então, gente, a crítica é neste lugar, né? O que tanto eu critico o outro que talvez eu gostaria de estar fazendo igual, né? Ou, enfim. Tem uma frase em Access, né? Em Access Consciousness, né? Que é um... É tipo um reiki, mas não é reiki. Que fala, né? Que como seria se eu estivesse me divertindo demais a ponto de não me ocupar com o outro, né? Então, essa frase, gente, ela me impacta muito, porque quando eu começo a
me ocupar demais com a vida do outro, criticar demais a vida do outro, é porque eu não estou sendo feliz o suficiente na minha vida. Porque quando a gente tá feliz, radiante, quando a gente tá lá de férias, viajando, fazendo uma coisa incrível, a gente não tá ocupada com a vida do outro, né? Nos momentos mais felizes da nossa vida, pode ter certeza que a gente não tava lá criticando ninguém, não tava lá cuidando da vida de ninguém, não tava lá apontando pra ninguém. A gente tava ocupado em ser feliz. Então, se eu tô num lugar lá criticando, apontando, julgando o outro, que felicidade tá faltando na minha vida? O que tá faltando na minha vida que eu tô lá perdendo meu tempo, me ocupando com a vida do outro, ao invés de se ocupar com a minha? E às vezes é fuga mesmo, a gente tá lá fugindo, coisa que a gente devia resolver que a gente não resolve, coisa que a gente devia fazer que a gente não tá fazendo, e aí a gente fica lá, mais ocupado em criticar o outro do que ocupado em fazer a nossa parte. Bom dia, Kate, bom te ver, amor. Então, o convite, né, desse primeiro princípio do Reiki é essas reflexões, né? A gente refletir, né, sobre as nossas ações, sobre o que as nossas emoções têm para nos dizer e principalmente, né, a gente olhar para nós e fazer essa tratativa em nós, antes da gente partir lá para invadir o outro, para brigar com o outro, para xingar, para, enfim, perder os limites lá com o outro, né? É a gente conseguir viver, né? Ontem até uma menina, eu tava conversando com uma pessoa e ela me disse, ai, Bárbara, fui grosseira com uma pessoa por e-mail aqui e não tinha nada a ver com essa pessoa, eu tava só estressada porque foi um dia exaustivo de trabalho, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente é grosseiro com alguém que não tem nada a ver com o assunto porque era antes, né? O problema tava antes. Então, quando o convite do Reiki é só por hoje, eu não me irrito e eu o critico, é pra gente fazer isso. É antes olhar para as nossas questões, antes da gente ser estúpido com a outra pessoa, ser grosseira, ou ser mal educado, ou às vezes não responder, né? É a gente olhar para as nossas questões. Então fica aí o meu convite para esse sábado, pra gente refletir, né? O que a nossa raiva tá querendo nos dizer, qual é o convite que ela tem para nos dizer. E se a gente tá criticando muito, julgando muito, né, apontando o dedinho, lembra, né, que quando a gente aponta um dedinho aqui, tem 3 apontando para nós, né? Então, quando a gente tá apontando para alguém, o que essa crítica tá querendo nos dizer sobre a gente, né, sobre nós. Então, gente, fica aí as minhas reflexões. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se tiver, coloca aqui, ou também alguma contribuição, né, alguma questão pra gente falar sobre isso. Eu, da minha parte, né, a raiva é uma coisa que eu fico sempre administrando, né, de também não engolir, não ficar sem colocar os meus limites, mas também, né, também não esbravejar e ir lá acabar com a outra pessoa, que também não faz sentido. É um exercício, né, que a gente vai fazendo de desenvolvimento da gente e cuidado, né? E quando a gente fala de Reiki, o Reiki também ajuda a acalmar esses ânimos, né? Ele também ajuda a trazer essa clareza, esse respira, vamos lá de novo, vamos pensar, vamos ver, né? E então nos ajuda com isso. E então essas nossas reflexões para esse sábado. Ai, obrigada, Dani. Obrigada a vocês, né, por estarem aqui, por se disponibilizarem no sábado de manhã, ficar ouvindo aqui comigo, né, trocando uma ideia sobre essas questões. E eu gostaria que vocês deixassem aqui, né, nomezinho completo, porque eu vou anotar todo mundo, e para eu colocar vocês em Reiki. Então agora a gente vai, depois que encerrar aqui a live, eu entro em Reiki para enviar essa energia, né, para todos vocês. E aí eu queria dar algumas orientações bem básicas, né? Então a gente desliga aqui a live. Eu peço para vocês, se vocês puderem ficar pelo menos 10 minutinhos assim em meditação, ou se puderem deitar, coloquem um mantra, né? Coloca lá no Spotify ou no YouTube, Reiki. Se escrever Reiki lá, vocês vão ver que vai vir milhares de mantras que vocês podem escutar.
se conectem, né? Estejam dentro dessa energia para que eu consiga chegar aí até vocês receberem esse envio de Reiki, né? Então, as minhas orientações são essas, né? Pelo menos 10 minutinhos aí em silêncio, em concentração, em meditação. Se vocês quiserem fazer uma oração, ótimo, fica ainda melhor. E também quem quiser colocar um copinho de água junto, também fica à vontade, também nos ajuda, né? Então também vai chegar uma energização aí na água. Então, o meu objetivo é sempre esse, tá, gente? Vai ser uma live curtinha pra gente bater um papo, pra gente conversar, pra trazer alguma consciência, alguma clareza, alguma coisa pra gente pensar. E no final, depois que a live terminar, eu entro em Reiki, certo? Então, vou anotar vocês todos que estiverem aqui. E muito obrigada pela presença. E qualquer coisa, gente, eu tô à disposição. Me mandem um direct, me mandem uma mensagem, que a gente vai conversando e vai trocando, certo? Gratidão por estarem aqui. Beijão!